Que bom estar aqui novamente com vocês. Hoje temos um convidado que é um gentleman, é uma pessoa extremamente educada, mas ele não está aqui por isso não. Ele está aqui porque de fato ele tem muito conhecimento, é um cara que ele mescla a questão prática, mas também a questão acadêmica. Então ele vai nos ajudar bastante aqui, discorrer sobre alguns temas que abordaremos, especificamente mais focado à base, mas também é uma pessoa que tem uma vivência na imprensa, uma pessoa que tem uma vivência também no profissional, no dia a dia. Eu estou me referindo aqui ao professor Nelsinho Góes. Me permita falar Nelsinho, porque você é muito conhecido assim. Eu tive o prazer de conhecer Nelsinho no Vitória, né, na época de Simval Vieira. Eu acho que na época de Simval. 2017. Exatamente. E Nelsinho, ele teve uma vivência, então, ainda então, como jogador de futebol, garoto, né? Ainda garoto. Depois ele passou por uma sequência legal, trabalhou na base chegou a trabalhar no profissional Do Vitória, do sim. Vitória, E exatamente. do Camaçari E também, do 3 vezes. Camaçari, exatamente. Por isso a gente convidou aqui, mais uma vez, Mota fazer justiça, foi quem lembrou a Nelson, uma pessoa boa para estar aqui com a gente. Falei, ótimo, com certeza. Sem dúvida, já tivemos aqui também a presença de Baraúna, né, que é seu colega Eu de vi mesa. Barona, Marcelo Chamusca, Carlão, Isso, Laelson Lopes. isso, a turma toda que você conhece. E a gente também aproveita já nessa abertura para deixar aqui os nossos sentimentos, né, para a família do Esquerdo, que faleceu nessa aquela imagem assim dolorosa. Imagina a dor que todos estejam sentindo. Eu já tive o desprazer de presenciar isso em campo, numa pelada com um colega meu. Então me cobrou tudo aqui, uma coisa muito dolorosa. Imagina a dor da família, e aqui os nossos sentimentos para o Esquerdo. Ele cumpriu segundo Deus, ele cumpriu o que tinha que ser cumprido. Nelsinho, seja bem-vindo. Muito bom lhe ter aqui. Não somos aqui, eu costumo falar que não somos comunicadores, você já tem essa facilidade maior. Estamos aqui, o nosso foco é falar sobre base, de alguma forma contribuir para os pais, para os avós, aqueles que querem ajudar os seus pupilos a serem jogadores de futebol e aos garotos também. Então, utilizando da vivência que nós três temos aí nessa área, sem dúvida nenhuma, uma vivência muito maior do professor Mota, aí, que é o nosso guru, a gente tem essa pretensão, né, vamos dizer assim, de ajudar esses garotos aqui com depoimentos nossos e também de convidados. E você é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, pode agregar. Muito obrigado por estar aqui conosco. Não, eu que agradeço pelo convite, parabenizo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acompanho, vejo vários cortes, sempre em muito bom nível, desde a edição ao conteúdo, né? Sobretudo. Né? Vocês têm um trabalho de excelência agenciando atletas já ao longo de muitos anos, e Newton Mota, que eu conheço desde 1983. Né? Mota foi a pessoa que profissionalizou o trabalho de divisão de base, digamos assim, com muita dificuldade no início, mas modificou totalmente o padrão. Né? Quando eu jogava na base do Bahia, ele entrou como diretor, eu já estava, então eu sei muito bem como é que iniciou a transformação. Né? E depois, como eu tive a oportunidade de treinar praticamente todas as categorias do Bahia e do Vitória, né? Muitas vezes como adversário, mas também foi Mota que me deu a oportunidade como treinador. Né? Esse rapaz deu a oportunidade para muita gente. Né? Em 1995, tenho que fazer justiça também a Luciano Reis. Eu estava passando de carro, posso contar essa história rapidinho? Claro. Eu estava passando de carro, era um verão, em janeiro mais ou menos de 95, vi Luciano no ponto. Luciano tinha trabalhado com a gente no Bahia, na base do Bahia. Aí dei carona a ele. Ele falou, pô, Nelson, você se formou em educação física e tal, você não pensa em ser treinador, não? Eu falei, rapaz, penso. Ele falou, é possível que surja uma oportunidade no Vitória, eu vou te ligar, vou falar com o Mota e vou te ligar. Aí certamente ele falou, deve ter dado ok. Uma semana depois ele me ligou.
E aí eu me apresentei, ele não vai lembrar que são detalhes mais pessoais, Sim, né? sim. Quando eu me apresentei para treinar o Sub-14 do Vitória, a geração nascida em 81, né? O Sub-14 estava de férias. E aí ele me botou com o Amadeu no Sub-20 no mês de janeiro, enquanto o 14 estava de férias. Mas eu fiquei no 14 uns 2 meses. Ele tirou o Carlão, botou no 14 e me botou no 15. Essa resenha, eu brinco com o Carlão, por isso ele dá risada. Carlão foi pro banco. Mas naquele instante, né, a gente conversava em off, a base tinha assim, umas equipes de trabalho muito fortes, né? As pessoas, o que é que Mota fez que quebrou? Se eu tiver errado, você me corrige. Ele conseguiu juntar um grupo que havia jogado futebol predominantemente na base e estava com formação acadêmica naquele momento, que não era muito o padrão dos treinadores da base. Sim. E foi ali modificando, ele foi dando um cunho científico sem perder a proximidade, a vivência, né? Sim. Conseguiu juntar algumas coisas. E eu acho que o grande pulo na qualidade do treinamento existiu quando o Vitória começou com muita frequência ir para o futebol europeu jogar várias competições, né? Então, o que se mostra hoje de treinamento reduzido e como se interpreta o treinamento reduzido, isso foi trazido em 95, quando o Vitória foi à Holanda. Eu fui depois como treinador lá, né? Eu acho a Holanda, assim, dos países europeus, em termos de treinamento, muito bom. Isso a gente já trouxe para cá, de 95 para cá, tem o quê? 30 anos? 30, né? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Agora você tem que interpretar o motivo daquele trabalho, né? Não é só você desenvolver a cognição e se livrar ou sair de uma situação apertada. Isso também. Mas a principal coisa que ocorre num jogo de futebol é a mudança de comportamento, né? O futebol é um esporte de perde e ganha. Eu estou com a bola e perco a bola. Quando eu estou com a bola, a minha versão é protagonizar para fazer o gol. Mas quando eu perco a bola, eu mudo o papel. Eu tenho que ser extremamente obediente, extremamente competitivo, extremamente marcador. No campo reduzido, o perde e ganha aumenta. E a mudança de comportamento é exacerbada a todo instante. É isso que tem que ser enfatizado. Junto a isso estão as outras coisas, né? Que é você se livrar de uma situação ali apertada, que o futsal traz também, né? O futsal deveria ser obrigatório até 10, 11 anos, passar para um fut-7 e depois passar para o campo. Né? Quanto mais com a bola, melhor, né? Mas também, se você demorar muito no futsal, sofre. Porque eu fui treinar no Bahia com 14 para 15 anos, vindo do futsal. Ele me conhecia do futsal. Você foi no Clube Português com a associação para jogar e tal. A gente jogava no Clube Português. Porque eu, Marcelo Chamusca, Péricles Chamusca e Amadeu éramos colegas de escola. Era. Escola Teresa de Lisieux. Para futebol geralmente é assim, né, cara? Só que eu sou um ano mais novo que Marcelo e 2 anos mais novo do que o saudoso Amadeu e Péricles, que eram da mesma idade. Sim. Mas a gente jogava futsal junto no Clube Português. Então, quando eu cheguei com 14 para 15 anos, eu senti uma diferença. Não sei se você veio do futsal também, né? A noção espaço-temporal, o jeito de bater na bola, o peso da bola, a distância, a grama. Você sente. Então, se tiver essa transição um pouquinho antes, né, Mota? Eu acho que é mais efetivo. Mas vamos aqui discorrer com né? O professor. O assunto vai fluindo e a gente vai trocando ideia. Mas você já deu uma contribuição legal aí. Achei, a gente já tem um corte bom. Mota, nosso amigo Mota, ele passou por uma cirurgia, né? Ele está aqui hoje de óculos por conta disso, né? Ele não está tirando onda aqui de Valdir Soriano, não. Eu fui submetido a cirurgia de catarata, né, no olho direito. No dia 3 eu vou fazer o olho esquerdo, então eu não posso ter claridade e com alguns cuidados, né, decorrentes dessa cirurgia, que é muito delicada, né? É a nossa visão. Tem uns que estão brincando que dizem que eu estava precisando melhorar meu olho clínico. Por isso que eu fiz, mas tem uns amigos que dizem que imagine você com catarata. Eu enxergava bem, imagine agora. Hein? Imagine agora. Mas, Nelson, é um prazer grande você estar aqui. Você sempre que, já como atleta, você já demonstrava assim, uma certa liderança, facilidade de falar.
uma pessoa que sempre teve um padrão de vida bom, morava na Pituba, teve condição de ter bons colégios e isso melhorou muito sua inteligência, sua desinibição. Hoje eu acho até assim um absurdo você não estar trabalhando no futebol baiano como um dirigente, como um coordenador, porque você tem toda a competência para isso. Foi um treinador moderno, inteligente, e eu fico vendo agora porque também do nosso sucesso, não sei se foi Deus que nos iluminou, mas a gente teve a oportunidade de ter pessoas brilhantes, assim, futurosos, né? Pessoas que são vencedoras e pessoas realmente qualificadas em todas as áreas. E a gente vê hoje fisioterapeutas hoje, pessoas que trabalham em departamento médico, pessoas que começaram na base, entendeu? Os primeiros fisiologistas e roupeiros que transformaram massagistas e trabalhando em clube grande. Então a gente sempre teve sorte. E Nelsinho com certeza vai abrilhantar nosso, porque foi atleta de bom nível, era volante, entendeu? E além de ser atleta de boa qualidade, ele experimentou o papel de treinador, de coordenador na base, e hoje é um comentarista que já ganhou o prêmio, porque fala bem, entende, e de forma que para nós é um prazer grande ter você aqui, Nelsinho, e com certeza absoluta você vai agregar, e a nossa responsabilidade é grande, Sim. de manter esse nível nosso de pessoas assim, inteligentes, com grandes programas, e então se sinta à vontade e obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Riva. Queria agradecer a Nelsinho. O Nelsinho também eu já conheço há muitos anos lá como treinador. O Nelsinho eu costumo dizer que é o combo perfeito, porque foi ex-atleta, treinador, coordenador, então passeou por todos os setores da formação. E hoje, é como o Mota falou, hoje a gente vê tanta gente que não tem a vivência, caiu não sei da onde, hoje mandando no futebol brasileiro, mandando nas bases, e pessoas qualificadas como o Nelsinho, que tem um gabarito, como o Reginaldo falou, tanto acadêmico como prático, fora do futebol. E ontem acabou mais uma fase do Campeonato Brasileiro, Sub-20, Sub-17, e o nosso time que representa a nossa Bahia, o Bahia, mais uma vez fora nas duas categorias. Então, Nelsinho foi atleta da base do Bahia entre 82 e 85. 85 foi técnico do Sub-15 e Sub-16 do Vitória entre 95 e 97. Do Sub-15 do Bahia em 97. Depois foi técnico também do Sub-17 do Bahia em 98 a 2001. Sub-20, 2002 a 2003. Do Vitória. Do Vitória, exatamente. Assistente técnico do profissional 2003 a 2004 e 2004, coordenador técnico da base do Bahia em 2007, 2013, 14, 18, 19, gerente da base do Vitória em 2017. Ou seja, nós estamos com o homem certo, é o que Rivelino falou. É uma pessoa que tem uma vivência grande, de extrema educação, totalmente receptivo, que soube receber todos muito bem e fez questão também, além de ter tido toda essa vivência, de se profissionalizar, buscar conhecimento, né? Partir para o lado acadêmico. Você fez aqui, você tem pós em treinamento esportivo, não é isso? Sim. É. Metodologia do ensino superior. Pós-metodologia do ensino superior, aperfeiçoamento em gestão esportiva. Então, que bom que a gente tem um acadêmico aqui. Porque, de vez em quando, a gente bate um pouquinho nos acadêmicos, viu? Mas não, de forma nenhuma, não querendo diminuir, é uma questão de ponto de vista em algumas questões. E não é o teu caso. Certamente não vai ser o teu caso. E Nelsinho também é comentarista, né, de uma empresa, da Band, né? Podemos falar aqui, não tem problema nenhum. Tem um curso de radialista também, né? Então é uma pessoa que tem buscado se aperfeiçoar sempre, né, dentro do que está fazendo e como tem que ser feito, né? Eu diria o seguinte, no meu entendimento aqui, não estou puxando teu saco não, mas para mim você é o melhor comentarista que nós temos aqui na Bahia.
hoje. Obrigado. Obrigado. Você é um cara muito ponderado, muito lúcido. Você coloca as questões com muita clareza e também com muito respeito. E eu acho que isso é extremamente importante. Então, parabéns por isso. Mas vamos falar agora da nossa base, né? Eu vou puxar aqui logo, já de início, vou pedir ao nosso operador para soltar um vídeo aqui que eu acho que é muito importante para a garotada, né? Para o pai, né? Para os professores. E queria logo depois a gente falar alguma coisa sobre isso que eu acho que é extremamente importante para o futebol de base. Você pode fazer isso aí pra gente, hein? A concentração pro jogo começa antes de colocar os pés na quadra. Começa antes de você chegar no ginásio. Mas todo mundo do time LeBron, joga videogame. Você não é todo mundo, você é você. Escuta, você é o melhor jogador de basquete que eu já treinei. Você pode ser o talento de uma geração se focar de verdade no jogo de basquete e não nessas distrações. Não tem como ser grande sem esforço, entendeu? Você tem a chance de usar o basquete para mudar a vida da sua mãe, a sua e de todo mundo que você ama. Você quer isso? Pois bem, esse vídeo é do tempo do videogame, né? Sim. Mas hoje, na realidade, nós temos o celular, né? E eu tenho visto que, não apenas no futebol, né? Mas, de uma forma geral, o celular, apesar de ser uma tecnologia que pode ajudar muito, quando ela é mal utilizada, ela pode atrapalhar bastante. E me parece que ela tem atrapalhado bastante no próprio futebol. Especificamente na própria base, né? Porque se trata de um elemento de distração numa atividade numa atividade de alto rendimento, que você precisa de extrema atenção, você precisa de muita concentração. E o aparelho celular, ele tem esse foco, esse vídeo, mas tem outros também, mas eu gosto muito de falar sobre esse ponto. Ele tem trazido para o garoto aquela dopamina, aquela sensação gostosa que quando você tem quando você come alguma coisa gostosa. O celular traz isso e traz a impressão de que, na verdade, tudo é fácil, entendeu? E de certa forma, ao meu ver, passa a impressão, sem que o próprio garoto perceba, de que é difícil as coisas, assim, vamos dizer assim, a pessoa fica um pouco preguiçosa, no sentido de fazer sacrifício dá mais trabalho. E no futebol você precisa ir da base, inclusive, você precisa de muito treinamento, você precisa de muito foco, de muito esforço, entendeu? Queria dividir com vocês o que é que vocês acham sobre esse tema, o que vocês discordam, fique totalmente à vontade aí para falar sobre isso. Inicialmente com você, Nelson. Eu acho que qualquer exagero é danoso. O mundo modificou, né? O jovem de hoje não é igual ao dos anos 80 e não tem jeito de ser. E daqui a 10 anos também será um pouco diferente. Agora, guardadas as proporções das faixas etárias, né? Você vai incrementar o foco e a especificidade do treinamento, ele vai avançando à medida que a idade também avança. Mas as dimensões física, técnica, tática e psicológicas, além de necessárias, elas são interdependentes. Qualquer uma dessas que não funcione, o processo está fragmentado, né? Você não efetiva uma ação tática se não tiver técnica. Ou seja, eu monto uma estratégia de jogar em contra-ataques, tenho atacantes velozes, mas não tenho bons passadores de média distância. Então a parte técnica matou a minha estratégia. Ou eu posso resolver jogar em bloco baixo em transição, mas a característica física do meu time não é de velocidade. Então a parte física matou minha estratégia tática. E eu posso ter tudo a favor e ser um time disperso. Um time desconcentrado o suficiente para não potencializar tudo aquilo que a gente tem. Então é um somatório que tem que ser construído desde baixo. A competição é o melhor aferidor do rendimento, porque ele traz um ambiente mais hostil, um ambiente menos conhecido, menos habitual do atleta, né?
Quem compete mais, né, quando ela é bem escolhida, as competições, vai evoluir mais. Né, se o nível de competição é mais alto, sem excessos, guardadas as idades, volto a frisar. Mas a competição vai exigir isso. A concentração, o treinamento, o foco naquilo que você quer. É muito difícil o atleta chegar a ser jogador profissional. É muito difícil. Porque é um funil apertadíssimo. É mais fácil você ser médico pela concorrência, né? Não pela intelectualidade. Cada um na sua área. Mas você ser jogador, a concorrência é braba. Então, se você não abdicar, se você não renunciar, se você não tiver um bom aparato em volta, né, tudo que circunda e pode dispersar, coisas aparentemente invisíveis, pode lhe tirar do foco. E às vezes um jogador talentoso não chega, um menos talentoso chega. Isso é igual um concurso público. Quem passa não é o mais inteligente. Quem passa no concurso público é quem estuda 8 horas. Se você pegar o histórico daquela cidadão na quinta, sexta série, às vezes você se surpreende. Né? A pessoa que é mais inteligente pode ser até mais acomodada. Então, para jogar futebol, como qualquer modalidade esportiva, é assim também. Então, a parte psicológica tem um peso muito grande e as distrações em excesso prejudicam. E o celular é um aparato indutor disso aí. Perfeito. E você, Mota, o que você acha aí? Então, o que eu vi nesse vídeo, um pai exercendo com inteligência a sua condição de pai, primeiro. Eu não sei se ele era pai ou treinador. Ou pai ou treinador, não sei. Mas, de qualquer forma, estava exaltando a capacidade que o jogador pode ter, quer dizer, valorizando o seu brio, a sua qualidade, a sua competência, dizendo que é possível, desde que ele renuncie, desde que ele se dedique, desde que ele acredite no seu próprio potencial. Então, ali, no aspecto psicológico, é bom, porque é uma recomendação e com um incentivo. E é uma coisa extremamente útil esse tipo de diálogo, seja o pai, seja um treinador, porque o pai está falando uma coisa clara, sem puxar saco demais do filho, e inclusive exaltando uma certa responsabilidade, mas de maneira suave, de que o garoto tem uma responsabilidade até no sucesso familiar, né? Porque um jogador que se destaca, um jogador que brilha, ele vai ter condição de ajudar a sua família. Então, muito bom esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que serve para estimular as pessoas tão envolvidas hoje em distrações, em coisas que tiram o jogador da rota e que com certeza prejudicará o seu rendimento. E Nelson falou muito bem, é dificílimo hoje um jogador ser profissional pela concorrência. Ele pega adversário em todos, até dentro do próprio clube ele tem concorrente. E tem um concorrente que são seus adversários. E de forma que hoje ser um jogador bem sucedido no futebol profissional é difícil. Riva, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que nós vivemos uma geração de jogadores dispersos. O celular é uma das causas, mas assim, tem outros fatores. Eu acho que o jogador hoje de base, ele não tem o foco que os jogadores outrora tinham. Na verdade, a gente vê jogadores talentosíssimos que jogam a sua carreira no lixo, porque o foco dele está em outra coisa. Eu sempre falo, quando eu estou conversando assim em roda, eu falo, um dos melhores jogadores de base que eu vi jogar foi Alexandre Pato. Alexandre Pato fazia coisas assim absurdas jogando futebol. Ele tinha tudo, ele tinha técnica, tinha força, era inteligente, finalizava com as duas pernas, finalizava de cabeça. Então assim, mas o foco, ele não tinha foco. Conversando com amigos do Inter, falavam que tinha jogos para motivar ele a jogar, a focar, a entrar focado, concentrado no jogo. Tinha que falar com ele, tinha que mentir para ele, dizer que tinha um observador do Real Madrid, do Barcelona, que ia ver ele jogar, porque senão ele entrava disperso no jogo. Então assim, o futebol de jogador de base hoje, ele não tem aquela mentalidade, que assim, aquela fome. Primeiro porque assim, mudou muito, né? A divisão de base de 20 anos para cá. Hoje o jogador começa a ganhar dinheiro muito cedo. Então ele perde a fome também muito cedo. Então o glamour, eles querem um glamour.
mas ele não quer o sacrifício. Ele não quer abdicar das coisas para chegar naquele ápice, para chegar no topo. Aliás, esse filme é falando sobre a vida de LeBron James, um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Então hoje, para você chegar no topo, ser um jogador de excelência, sem sacrifício, sem foco, é muito difícil. Então, pessoal, fica aqui uma dica para você que é pai, você que é jogador. A gente não está sendo contra a tecnologia, a gente não está querendo voltar ao passado, mas como o Nelsinho colocou, nada com excesso ele vai ser legal, nada, né? E a gente tem observado que o uso exacerbado do celular tem sido uma ferramenta silenciosa, porque a pessoa não tem intenção de se desconcentrar, mas sem querer se desconcentra, que provoca esse tipo de atitude no próprio atleta, mas não só a distração. Em algumas situações, isso faz que você, que é atleta, vá dormir fora do seu horário normal. Você vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Tem jovens, você que é jovem, você sabe que eu estou falando a verdade. Infelizmente, seu pai e sua mãe não estão lá para desliga o celular ou então toma o celular. Não, você está ali na concentração do clube e está ali com o celular. Você vai treinar amanhã cedo, cara. Como é que você vai estar usando um aparelho de celular até 11 horas, meia-noite? Não. À noite, o sono é extremamente necessário para a sua recuperação. O nosso corpo, na verdade, ele trabalha pela noite, gerando energia. Eu estou aqui com um professor de educação física, depois ele pode comentar alguma coisa. Mas gerando energia para que você, durante o dia, você venha desempenhar a sua atividade com êxito. Então, se você não se prepara da forma correta, dormindo pela noite, a quantidade de horas corretamente, o que é que vai acontecer? Você vai machucar mais fácil e você não vai ter força, você não vai ter velocidade. E hoje o futebol depende muito, além da sua técnica, de força e velocidade. Você fica pelo meio do caminho. Aí você perde a intensidade, né? Você perde a intensidade, você não consegue jogar os 90 minutos todos, porque, não, eu estou treinando. Mas você, na verdade, não está completando o teu ciclo. E futebol é um esporte de alto rendimento. Não é para amadores. Você precisa, de fato, focar e seguir. Eu vou pedir ao nosso amigo para complementar esse vídeo com outro vídeo de Cássio, que ele fala sobre a importante hoje, Nelsinho, da psicologia, sim, inclusive da assessoria de um psicólogo no futebol. E eu acho que já se aplica, inclusive, isso aí na própria base. Você solta aí pra gente? Aguento psicóloga, tem a Lisandra, que é minha psicóloga, que me acompanha há um tempo. Fui a psiquiatra, porque fui medicado, continuo tomando medicação, lógico, tudo controlado por questão de doping. E a gente passa por muitas coisas, sabe? Assim como muitas pessoas precisam de ajuda, nós também precisamos de ajuda. E eu acho que é importante a gente ter ajuda de pessoas que são profissionais do assunto, que são pessoas que estão aí para agregar. E o futebol mudou muito, né? Hoje o futebol, questão de redes sociais, de críticas, de até mesmo elogios. O elogio em excesso também, eu acho que não é bom também. E num contexto geral, acho que é muito importante. Acho que isso é uma evolução no futebol. Também até pela nova safra de jogadores também é importante. Eu lembro, quando eu saí mesmo lá do Grêmio, eu ganhava um valor, depois fui ganhando muito mais. E se você não tem uma pessoa para te auxiliar, pessoas que queiram te ajudar, eu vejo muito, até mesmo pressão de jovens jogadores. Eu vejo cada um na sua particularidade. Muitos jogadores jovens que estão começando a carreira, assim, os pais já pensam em viver através do menino, do jogador. Isso carrega uma pressão muito grande, assim, para esse menino que está começando. Na minha opinião, todos os clubes deveriam ter psicólogo, deveriam ter pessoas acompanhando. Eu acho que é uma evolução no futebol. A gente tem que deixar de lado esse negócio que não precisa de psicólogo, que eu vivi minha vida, eu sofri e segui em frente. Cada pessoa tem sua maneira de agir, de sentir. Então, eu acho que é muito importante. Os clubes que têm esses profissionais estão de parabéns. Você acha que os clubes, a exemplo do que Cássio falou, eles estão usando os seus, porque os clubes têm psicólogos, mas será que eles estão usando da forma correta, na base, no seu tempo? Talvez não tivesse essa figura, né, do psicólogo, ou já tinha?
Já no meio para o final já tinha. Primeiro falar que a explanação do Cássio é perfeita. Né? Ele abrange muito bem, porque às vezes tem uma cobrança excessiva. As redes sociais, elas são terra de ninguém, né? Ali você é agredido, às vezes um atleta é exposto, é o ônus e o bônus, né? Todo mundo quer ser jogador, é muito bom ser jogador. Mas tem um preço a pagar que é a covardia, a forma que as pessoas atacam os outros. E um goleiro, principalmente, imagine num clube como o Corinthians, com a torcida verdadeiramente apaixonada, a pressão que ele não sofreu o tempo inteiro, né? E na formação, o psicólogo do esporte. Não é psicologia no esporte. É o psicólogo do esporte. Alguém que é psicólogo e faz uma especialização em psicologia esportiva. Ele tem que trabalhar no clube, é um trabalho transdisciplinar, né? As disciplinas, além de estarem juntas, elas têm que se transpassar. Elas têm que se comunicar, né? E tirar a vaidade, porque também, às vezes, o clube, na base, ele tem ilhas. O treinador é um solitário. Vou usar o treinador para dar o exemplo. Por que o treinador é um solitário? Por exemplo, o Vitória foi campeão baiano. Não era o favorito. Ele ganhou o Campeonato Baiano. Se você pegar a foto do Vitória campeão baiano, tá todo mundo ali. Psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeiro, todo mundo que puder, tá ali. Mas quando o Vitória não andou bem, quem respondeu foi o Condé. Aquelas pessoas todas trabalharam com todo o empenho para vencer, mas elas não se sentem parte da derrota. Elas não são responsáveis pela derrota. Então o treinador aprende também desde cedo que é muito efêmero aquele braço dado. É só quando está vencendo, né? O atleta é um pouco assim também. O atleta é elucidado pela sua torcida, pela imprensa, pelos aqueles que se dizem amigos, muito no sucesso. Depois ele sofre. Você quer ver uma coisa que o atleta sofre muito? Quando ele se contunde. Você jogou futebol, não sei se você teve essa infelicidade. Mas o atleta, por exemplo, que tem uma lesão de ligamento cruzado, passa 6 meses, 8, as primeiras 3 semanas ele tem todo mundo próximo. Depois a vida segue. É ele e o fisioterapeuta, num mundo particular, isolado. Né? E muitos garotos na base lesionam, pelo volume de jogadores e tal. Então, a presença do psicólogo na divisão de base é obrigatória, inclusive. Né? Para você ter o selo de clube formador, você tem que ter esse profissional. Se o trabalho é perfeito, aí vai variar muito da capacidade de cada pessoa, da experiência, do espaço que é dado a eles. Né? Às vezes também eles não têm o espaço que poderiam ter, às vezes as dinâmicas são muito em grupo, não tem tempo para atender ali individualmente um caso ou outro, mas na medida do possível se faz hoje muito mais do que era feito antes e ratifico que o psicólogo do esporte é um profissional como preparador físico, como fisioterapeuta, ele tem que estar nesse grupo aí como nutricionista e tem que fazer parte sim. Porque é uma vida muito exposta, né? A vida do futebol é muito exposta para todos, né? Para todos que estão ali, todo mundo vê, todo mundo opina. E a Imbérê que fala, né? Não tem moita nem muro. Né? Você vai chegar no jogo ali, é o jogo, irmão. Não tem história, não tem acordo. Né? O Bahia jogou esse jogo contra o Flamengo ontem. O próximo jogo é o Bragantino lá. Depois ele pega alguém em algum lugar que não tem aqui de cabeça. Não tem jogo fácil. Todo jogo você pode perder. Né? A Série A, você não é favorito em nenhum jogo. Não. Você perder os 38 jogos, não tem uma zebra. É verdade. Não tem uma zebra, pode ter um resultado ruim, um resultado que você não deve, mas zebra não tem nenhuma. Então, é um campeonato e o campeonato brasileiro é um campeonato forte, né? E hoje a base não tem, né? Acho que o ponto principal que a base perdeu, em termos de experiência que era dado ao atleta, são as preliminares. Você matou as preliminares, você tirou do atleta. Por exemplo, eu estava no Bahia em determinado momento, foi 19, aí teve um treino na Fonte Nova, sem público, sem nada, um treino com um profissional. Aí pediram 3 jogadores, disseram assim, não, pô, é bom para pegar a experiência de entrar na Fonte Nova. Eu fiquei olhando, nossa, tinha Bavi sub-15 na Fonte Nova, que no segundo tempo já tinha 45 mil pessoas, você jogando com jogadores de 14, 15 anos. Porque o sub-15 fazia preliminar de dia, o sub-17 fazia preliminar quarta-noite, que o 15 não podia jogar de noite. E o sub-20 fazia preliminar no primeiro semestre. Sub-15 e 17 fazia preliminar do Campeonato Brasileiro.
Então você tinha esse lado aí que o jogador já tomava aquela pressãozinha ali, já sabia Sim. o que era a torcida. Então essa vida tem os estímulos que são favoráveis, mas é preciso ter acompanhamento sim, porque a cobrança é alta. Imagine, rapaz, eu tava pensando o que você fala, né? Que eu tava pensando, imagine se toda preliminar do Campeonato Brasileiro Fosse tivesse preliminar do time. Sub-20. Exatamente. Mas eu já falei sobre isso. Esse seria o mundo perfeito para mim e para você, né? Favorecer o surgimento. Não tenho dúvida nenhuma que a transição ia ser muito melhor, sim, cara. sim. Ia acontecer, entendeu? A gente já discutiu outras vezes aqui, a gente já cornetou, inclusive. Não precisava ser nem do brasileiro. Que Aqui, antes o Sub-20 acompanhava o profissional no Campeonato Baiano, sim. fazia a preliminar. Então isso já dava uma experiência, porque você já jogava com torcida, você jogava antes do profissional. Mas, e Riva, tirava imagine- tudo isso. Imagine no próprio Campeonato Brasileiro, cara. Teve Preliminar. Bahia e Flamengo. Vocês sabem, não vai ter Bahia e Flamengo de juniores. Né? Na verdade, é um estádio para um Campeonato Brasileiro como tem que ser. Eu acho que a transição. O Sabe? conceito de arena tirou as preliminares. Eu não sei se Mota lembra. Bahia e Palmeiras, acho que foi em 88 ou foi 89. Que acho que tinha umas 100 mil pessoas na Fonte Nova. O Mirim fez aqueles 15 minutos. Então imagina, É. o Mirim entrar para fazer 15 minutos na Fonte Nova super lotada. Sim. Mas Ô, Mota, agora me diga uma coisa sobre o que Nelsinho comentou. Será que na base não teria que. Na base não seria a fase de mais necessidade de você ter, na verdade, ter um psicólogo? Porque afinal de contas, Nelsinho, são crianças. Sim. São crianças que saíram, vamos dizer assim, da roça, do interior, alguns desses, alguns outros da favela, na capital, de um cenário e foram para um outro cenário totalmente diferente. O ambiente, o habitat é totalmente diferente, é uma mudança incrível, entendeu? E agora estão sendo submetidos a uma pressão, entendeu? Que é uma pressão econômica, porque o clube está mantendo ele ali porque quer ganhar dinheiro em cima dele. E nesse meio tempo você tem, de repente, alguns profissionais do próprio clube que não fazem o trato correto com eles. Em algumas situações são humilhados, né? Ou em outras situações. Aí fora isso ainda tem aquela situação do próprio coleguinha, quando ele está arrebentando, batendo no peito. Não, pô, você é meu amigo, você é o cara. Mas do mesmo jeito, quando ele está por baixo, simplesmente esquecer, nem fala. Aí vem a questão da contusão. Ou seja, são muitos eventos, entendeu? Que acontece no futebol, dentro de um CT, que bagunça a cabeça do menino. Então, a psicologia do esporte, eu acho que teria que ser assim muito mais acompanhada. Porque o que é que acontece, Nelson? A gente vê o quê? Você tem lá uma preparação física assim, muito bem sistematizada. Você tem uma equipe ali que tá ali o tempo todo dia, né? Você tem todo um estudo, né? E isso cabe muito ao treinador para fazer toda essa questão tática. Você tem, ou tinha no passado, né? Você tinha todo um trabalho para aprimorar a parte técnica, sabe? Mas eu não vejo assim essa sistematização. Não sei se eu estou equivocado, peço desculpa até os clubes se tiverem ocorrido, tem clubes que já façam essa sistematização no trato psicológico. Me parece que não tem, sabe? E acho que é extremamente necessário, principalmente porque você está tratando com crianças que foram retiradas do seu seio familiar, ainda guris, meninos, entendeu? Então eu acho que teria. Você, Mota, que teve essa vivência toda aí, que tem essa vivência toda, como é que você entende isso aí? Você acha que não, que a coisa está andando, já está na medida certa mesmo, os caras, os psicólogos trabalham. E ainda tem outra coisa que você colocou, abordou muito bem aí, ó. Que é a questão mesmo da própria coordenação, que está acima, né? Priorizar isso, porque de repente você tem até um corpo de psicólogo, mas tem um maluco lá como coordenador que quer o psicólogo simplesmente para fazer palestra antes de jogo, ou antes de uma final ou na semifinal. Ou seja, não consegue direcionar o profissional para fazer o trabalho certo. Mota, qual é a sua visão aí sobre esse profissional?
Não, é fato que a psicologia é extremamente necessária. E a gente tem que, primeiro, ressaltar, né, que esse vídeo foi feito talvez pelo maior, talvez não, o maior goleiro da história do Corinthians. É um jogador extraordinariamente bem sucedido que tem uma imagem extremamente positiva. Até quem não é Corinthians gosta de Cássio. Como exemplo, como liderança, perseverança, um jogador que com certeza se cuida, entendeu? Então, quando ele diz isso, você imagine a explanação que Nelsinho fez sobre o vídeo, maravilhosa. Parabéns, Nelsinho. Porque você, antigamente, principalmente quando surgiu o Suzy Fleury, foi Luxemburgo, Sim, algumas pessoas que Sim, tinham sim, visão, sim. porque tem treinador que tem ciúme, tem inveja do psicólogo. Você defendeu o treinador e que coisa maravilhosa você dizer que quando o treinador perde, o treinador é culpado. O Guto foi demitido do esporte. Mas na foto de campeão sai todo mundo. Então, o treinador tem seus percalços, entendeu? Mas também tem suas dificuldades. É um salário muito bem pago. E antigamente se trazia psicólogo para ganhar título. Eu no Vitória peguei, vamos contratar um psicólogo, vamos começar as finais. Então psicólogo não é para isso. É para isso também, desde que ele esteja no clube, entendeu? Desde que ele seja do clube, entendeu? Então ele tem que estar a todo momento. Você citou um exemplo também, eu essa semana tem um jogador do Jacuipense profissional que fez cirurgia de ligamento cruzado. E a fisioterapia do Jacuipense é uma só, base profissional, e é lá no ET. E esse jogador é um capitão do time. E houve quem dissesse assim, poxa, Cabral é o jogador. Eu estou notando o Cabral um pouco abatido, depois da cirurgia, assim, ele conversando e tal. Então, o jogador fica abatido. Então, o psicólogo, ele tem que estar na euforia desmedida, ele tem que estar na tristeza, entendeu? No Brasil, a gente já conversou aqui, o jogador reserva sofre, ele é abandonado, ele é esquecido, ele não tem... Então, o psicólogo, ele tem que estar convivendo, ele tem que estar ali no dia a dia, para ele poder fazer parte do treinamento, dele perceber, dele conversar com o treinador, com o preparador físico. Estou achando... Então, ele tem que resolver no atacado e no varejo. Então, a psicologia hoje é uma coisa extremamente necessária. João Paulo, quando esteve aqui, acho que ele falou sobre isso, sobre o bom trabalho que o Palmeiras faz a nível de psicologia. E no Brasil, hoje, graças a Deus, já há essa consciência de que o psicólogo é uma coisa assim extremamente necessário num trabalho de qualidade de formação. Iva, quer falar alguma coisa sobre isso? Futebol por si só é uma pressão muito grande, sempre foi. Porque quem vai pro estádio, ele não quer saber se o cara tá passando dificuldade com a esposa, que o filho dele do jogador tá na UTI, se ele perdeu a mãe. Por si só já é uma pressão muito grande. Depois do advento da internet, isso amplificou demais. Exatamente. Entendeu? Então a exposição hoje é muito grande. Hoje você tem o Instagram, você vê, e as famílias também têm uma culpa muito grande nisso, porque tem exposto seus filhos muito cedo. Você vê menino de 11, 12 anos, tem um menino do Santos aí que você entra, vídeo dele o tempo todo. É o tempo todo. Então assim, cheio de mini craques de internet. Então você bota a cabeça desse menino com 15 anos, quando ele tiver 15 anos. E se ele não for isso, que a chance é boa. Grande de acontecer, que estão dizendo que ele vai ser. Então hoje, como tem o treinamento técnico, tem a parte tática, hoje o treinamento mental é muito importante. Agora, como Nelson falou, tem que ser pessoas especializadas. Não pode ser uma psicóloga só. Tem que ser uma psicóloga do esporte. E acompanhar o garoto desde cedo, porque hoje a exposição, a pressão, não só do clube, porque ele quer desempenho, o clube quer desempenho, mas das famílias. Pais que têm largado tudo e apostado a vida na carreira do filho. Agora, meninos de 11 anos, de 10 anos... Se você pegar, Rivelino, qual é a categoria mais próxima do profissional? O sub-20. Qual é o máximo de um jogador sub-20? Chegar à seleção brasileira. Chegando na seleção brasileira, qual é a maior conquista? Ser campeão mundial
sub-20 pelo Brasil. Você pegar todas as fotos das seleções brasileiras campeãs mundiais sub-20, do elenco de 22, se 10 viraram jogador de bom nível, é muito. Eu estou falando já na ponta recorte lá em cima. Da pirâmide para dar um pequeno desdobramento. Você calcule vindo de lá de baixo. Né? Mas as coisas ficaram mais fáceis. Né? Outro dia a gente conversando sobre treinador, alguém me perguntou sobre a tecnologia, né? Que hoje, né, a análise de desempenho entrega muito mastigado ao treinador, muitas informações. Isso é bem legal, né? Mas vicia o treinador. O treinador só enxerga o jogo com aquelas informações. Você tem que treinar a sua visão, né? Você antigamente não tinha as informações. Quantos jogos nós íamos sem nenhuma informação sobre o adversário? Nenhuma, zero. É jogar contra o 15 de Piracicaba, você sabe o que do 15 de Piracicaba? Nada. Você vai nos 5, 10 minutos olhar e tentar decifrar o mais rápido possível. Aquilo, você treina isso. Você jogar contra o Flamengo na Taça São Paulo, você não tem informação. Tô falando lá atrás. Né? Você jogar o Campeonato Baiano, eu pegava o meu carro, às vezes ia com o Carlão bora em Catu assistir Vitória e Catuense. Para eu ver o Vitória, que eu ia enfrentar quando eu estava no Bahia, ou ver a Catuense, via os dois ao mesmo tempo. Assim, eu ia lá. Hoje o treinador recebe muita informação, que é legal, né? Mas isso também falha um pouco. Acho que eu fugi um pouquinho do tema, né? Acomoda, né? Mas isso falha um pouco na formação. Porque hoje, o que é que eu noto? Tem as informações táticas, elas são muito bem passadas. O volume, ela está sistematizada. Sim. Até se você nunca jogou bola na sua vida, nunca jogou. Você, não é em time, não. você No playground pega do seu prédio na rua, você nunca jogou futebol. E resolveu, aos 20 anos, fazer um curso de análise de desempenho. Com um ano do curso, você é um bom analista de desempenho. O erro é você botar essa pessoa para descer no intervalo e influenciar na preleção do treinador. Esse é o erro. Né? Isso daí acontece. Mas é isso. As coisas evoluíram, deram facilidades, mas também deixaram alguns pontos fracos. Eu estava falando sobre isso. Os treinadores têm muita informação tática, mas tem muito pouca correção técnica. Exatamente. Eu já observei isso daí, né? Por exemplo, você vê um treinamento de zagueiro simples, o cara alçar na área, para o zagueiro subir e tirar. Mas o garoto sobe, a bola vem de lado, ele não está com o gesto do braço correto aqui, se é frontal como é. Ele cabeceia para o chão, o treinador grita boa. Boa só porque acertou a bola, não foi boa. Sem tirar ela para muito longe dali, né? Rechaçar uma bola não é tarefa fácil, não. Você tem que treinar aquela situação, sim, senão ela espirra. O gol que o Vitória tomou, porque o zagueiro cabeceou por dentro, centro da área. Sim, centro da área. O cara emendou de primeira e fez o gol. Então ela perdeu um jogo. Isso é básico. Da Série A. Você pega ele rebateu mal. Você pega um simples trabalho de contornar um sinalizador, né? Trabalho da década de 60. Contornar o sinalizador com a bola. Pô, se eu tô por aqui, a minha perna esquerda está entre o cone e a bola. Ela é um protetor da bola. Quando eu vou por aqui é o contrário. Minha perna direita está entre o cone e a bola. E o garoto faz a sinuosa com a mesma perna o tempo inteiro, vai e volta. Isso é um erro gravíssimo. Uma simples troca de passe frontal, né? Quando eu faço o passe, eu espero a bola chegar em meu pé. Não tem aquele estilo de antecipar. Você esperar no pé, você não joga futebol. Então, coisas que são muito básicas. Estou dando aqui 3 exemplos de coisa de quinta série. Mas que é deixado de fazer. E você tem... Eu vi aqui Marcelo Chamusca, vi outros Mota falando também da questão do trabalho analítico. O trabalho analítico não compete com o trabalho sistêmico e global. Ele é um ele coajuda, ele auxilia. Né? Porque como é que você... É base, inclusive, para isso. Oscar Schmidt deu uma entrevista dizendo, eu gostava de jogar basquete. E eu fazia os arremessos. O meu treinador disse, Oscar, você está enxergando a bola? Você está enxergando a cesta? Porque ele botava a mão na frente dos olhos. Vai arremessar do mesmo jeito. Mas o gesto técnico está errado. Você tem que aprimorar o gesto técnico. Porque no jogo tem um adversário que vai lhe empurrar, que vai lhe deixar desconfortável. Mas se você tem um domínio da técnica perfeita, você vai se aproximar dela, mesmo no desconforto, né? Você vê alguns lances,
qualquer uma, né? Eu vejo uns absurdos, né? O cara questionar Pelé, né? Questionar Pelé. Eu não tive a oportunidade de ver muito de perto, mas se você olhar os vídeos de Pelé, com o mínimo de bom senso, você vê que aquilo funciona em qualquer época. Porque a capacidade física dele, a capacidade técnica dele, é muito acima. Muito assim. Né? É diferente. Você não tinha, antigamente, muita instrução tática. Por exemplo, quando eu jogava futebol nos anos 80, sabe como é que eu aprendi o que um volante e um meia fazia? Porque eu ficava muito nessas duas posições. Eu ia olhar o treino do profissional para ver o que Elinho e Léo Oliveira faziam. Eu olhava para ver como é que eles se movimentavam, onde ele buscava a bola e tal. O treinador não lhe dava muito isso, né? Tinha outras qualidades, né? Falar aqui de Delmar Santana, que ele fazia duas coisas que eu, como treinador, nunca consegui fazer. Por vaidade. Uma é você pegar um jogador de teste e botar no time titular no coletivo. Ele fazia com uma certa frequência. Entendeu? Você faz o teste, ele vê um jogador bom, ele tira o seu principal jogador, bota o outro naquele treino. Por quê? Porque na associação com os melhores, é melhor para ele apresentar o que ele já faz bem, né? Você tá bem associado. É igual o jogador que só entra quando mexe os 5 reservas junto. Entraram 5. Ele joga sempre, mas só com reserva. Você nunca viu ele destacado com os melhores, né? É bom observar isso também. Na base você brinca de fazer observações, você está pensando em formar. A gente nos anos 90, Mota estava no Vitória, eu participei do Vitória nos anos 90, depois o Bahia me contratou. Tinha uma diferença de aporte financeiro, de investimento na base. Né? O Vitória tinha um fluxo de jogador do Brasil todo muito grande. Ele podia perder uma competição, se desfazer de alguns atletas e em um mês ele tinha um novo time, ou não era verdade? Né? Isso você leva 2 estilos de formação que os dois funcionam. Bahia e Vitória formavam equipes de forma diferentes. O Vitória tinha o trabalho sólido, com fluxo de entrada e saída, mas uma base que ia seguindo e trocando na medida do que ele achava necessário. Então a roda girava com muita intensidade. O Bahia não tinha essa fluidez e o dinheiro para fazer. Então ali era o trabalho. O time que eu monto no 15, quase todo ele ia para 20. Ele chegava no 20 quase todo. São 2 formas. As duas você vence e perde. Sim. Né? Porque quem revela não é a base. A base é um coadjuvante extremamente efetivo para que isso ocorra. Mas quem revela é a política do futebol profissional. Sim. Né? Paulo Carneiro tinha uma política em que você tinha um elenco com 28 jogadores, 17 eram da base. Poderia eu ser um treinador vindo de fora que detesta o base, se eu tenho 17, 5 são titulares, 4 ou 5 estão no banco, eu querendo ou não. Ali é a política, né? Porque o trabalho de base muita gente faz, né? Agora utilizar a base como o seu principal projeto, e ninguém fez melhor isso do que Mota, ninguém fez isso daí. Ninguém fez não, ninguém se aproximou de fazer isso. Essa é a realidade. Ele chegou a um ponto do volume de atletas, o volume de competições. O Vitória estava em todos os lugares do mundo competindo, importantes. Tem uma matéria do Gazeta dello Sport, se eu estiver enganado, me corrija mais uma vez, que aponta as 8 principais escolas do mundo de futebol, de base. Do Brasil tinha 2, São Paulo e Vitória. Eram 8 escolas. O Vitória ia para a Alemanha, para a Itália, o Vitória ia para a Holanda, o Vitória ia para os Estados Unidos, o Bahia começou a ir para a França, que é o torneio de Marseille, que era muito importante para o Bahia também. Sim. Então a gente tinha equipes que sempre davam duro em termos de competições aqui locais, mas eu citei esses 2 exemplos para mostrar que tanto você com recurso, como você com menos recurso, você entrega o trabalho desde que é boa vontade de cima, tem essa visão de utilizar esses jogadores. E aqueles que não servem ali, você, Reginaldo, vai colocar em outros lugares, porque ele foi bem treinado, cara. É igual você estuda em boa escola. Algum lugar você vai encaixar, né? Tem boas informações. Então a parte técnica, acho que precisa ser mais cobrada. Ser mais vista no detalhe da parte técnica. A parte tática não tenho o que dizer de nenhum treinador jovem dos bons, né? São muito inteligentes, porque não é tão difícil também, né? Você entender a engrenagem. Tem Claro, referências. tem referências. Tem modelos.
Mas a parte... Eu Mas a tava. parte técnica é muito importante. Eu sigo vou até fazer a menção, fazer a propaganda dele de graça aí, mas ele merece. Um cara chamado Eslen Delagore. Não sei se eu já falei sobre ele aqui. Ele é terapeuta, psicanalista, é um cara que ele é um estudioso pra cara, e jovem, ele tem 30 e poucos anos. Tudo que ele fala é baseado em artigos científicos. Ele, na verdade, o canal dele, ele pega artigos científicos e ontem eu estava vendo uma coisa, eu até sigo também o portal dele, sou inscrito, ele falando sobre o seguinte, sobre a curva, não é? De aprendizado baseado na idade, entendeu? Falando sobre a questão neurocientífica, na verdade, sobre a criação dessa massa no nosso cérebro, né? E ele mostrando, ele defendendo, criticando esse artigo, ele falando que, na verdade, enquanto criança, e essa informação até nós já falamos aqui, todos falam sobre, enquanto criança, a capacidade que você tem de aprender é muito maior. Se você pegar se eu pegar meu filho quando ele tinha 6, 7 anos ou 5 anos, viajar para ele para fora e passar lá um ano, com certeza ele vai aprender inglês muito mais fácil do que eu, né? E no futebol não é diferente. Então, a hora, eu entendo, e eu acho que isso tem que ser trazido para o futebol, a hora de você ensinar o individual, que é o de cada um, que é o analítico, entendeu? É justamente nas idades menores. É porque as pessoas, quando não querem, desculpa então, quando as pessoas não querem colocar, ele estereotipiza aquilo. Aí ele dá o exemplo do analítico, o trabalho mais banal, né? Que é você jogando a bola com a mão. Sim. Aí alguém diz assim, mas no jogo não tem ninguém com a mão. Sim, o lutador de boxe tem que bater no saco, e na luta de boxe não existe um saco. Existe um adversário que se movimenta e retruca o que você faz. Então, são acessórios. São acessórios que tem que ser valorizados. Vou passar o tempo inteiro fazendo trabalho analítico? Longe disso. Mas o trabalho analítico deve existir até no próprio aquecimento. E quanto menor a categoria, mais analítico. Quanto maior a categoria, já passei pelo aquele assunto. O assunto é muito pouco. Ninguém dá assunto de as 4 operações no terceiro ano do ensino médio. Elas acontecem naturalmente. Mas isso não é uma tarefa, não é um conteúdo, né? Mesma coisa. E aí eu vejo um pouco de preocupação nisso. Eu acho que eles estão pulando etapas. Eu acho que dentro daquilo que você falou anteriormente, há muita informação e eles não estão sabendo lidar com essa informação, então eles estão pulando etapas. Em vez deles procurarem dar a fundação para os meninos, porque esporte de alto rendimento sempre vai ser técnico. Porque sem um gesto técnico adequado, você não consegue exercitar a estratégia do jogo, entendeu? Então, vai ser sempre técnico. Você precisa aprimorar, dar o fundamento técnico ao menino, para depois você passar a estratégia. Se você tem meninos que fazem os gestos técnicos com qualidade, eles vão fazer a estratégia funcionar. E os treinadores hoje não. Eles pulam essa etapa, eles já estão indo para a estratégia. Estão esquecendo de aprimorar os meninos. E como você falou, isso tem sido preocupante, porque aí a nossa formação tem ficado defeituosa. Eu vou pedir... Paulo, quer falar alguma coisa aí? Não sei que você se balançou aí. Vocês abordaram... Tô olhando que nosso horário já está chegando. Muito boa para tática e técnica, e a tática ensina qual é o caminho e a técnica como fazê-lo. Ele deu um exemplo você tem que fazer um lançamento longo, você erra o lançamento, você desmancha a vontade tática do treinador. E a parte técnica, ela é tão necessária, sobretudo no início, porque no início é melhor para aprender língua, é melhor para tudo. O cérebro está com um HD aberto para receber informações. E o jogador que aprende, ele aprimora. O cara que aprende a montar bicicleta, ele sabe montar a vida toda. Ele vai montar melhor se ele praticar. Mas umas coisas contra o trabalho analítico é que o pessoal
pensa que o trabalho analítico é até feito isoladamente. O método Koiver, que é um método referência para o mundo, e no Brasil poucos conhecem, é um método holandês, né? E a Holanda teve um papel importantíssimo na mudança do futebol europeu. O método Koiver é um método que preconiza que o jogador não precisa nascer craque para ele ter uma boa técnica. E então, o método Koiver, ele faz o trabalho analítico, e o principal do método Koiver é ball mastery, em que você quer controle dos pés, ensinar o garoto a chutar com 2 pés, mas ele faz o próprio método Koiver na sua iniciação, faz golzinhos, babinha, o confronto 2 contra 2, 3 contra 3, que é o que tanto os modernos falam, que o trabalho analítico tira a autonomia do jogador, porque não tem alguém para jogar uma bola. De forma que o fato da gente ter todos esses aspectos táticos que prejudicam, né, e você tem até um vídeo aí de Alex, né, quando ele fala que os extremos estão impedindo os laterais de irem, toda essa parte tática que prejudica, mas o trabalho analítico, muitos treinadores não fazem porque não sabem fazer. Não sabem ensinar qual é a postura de um jogador quando está marcando. Não sabe corrigir, né? Eles não sabem corrigir. Por eles não fazerem corrigir, eles fazem o trabalho no atacado, não fazem no varejo. E o trabalho analítico é fundamental. E você faz em paralelo com o trabalho global, como se chama. E de forma que quem trabalha bem o analítico, o exemplo que eu dei aqui, que Evaristo na vida inteira fez 2 gols de cabeça. Que Ronaldinho Fenômeno, até na época que tinha Rua, que a Rua era o melhor treinador de fundamento, era a Rua, o Brasil já trabalhava mal base. Porque não pode Evaristo fazer 2 gols de cabeça na vida. Você foi assistente de Evaristo? Fui assistente de Evaristo. Isso aí 2 gols de cabeça. Ronaldo Fenômeno fazia um gol de cabeça a cada 6 meses. Imagine se ele cabeceasse bem. Entendeu? Então não é porque Ronaldo Fenômeno, mas ele não fazia gol de cabeça. O Brasil não sabe ensinar fundamento, porque os treinadores não sabem. Quem é que ensina fundamento aos treinadores? Não tem lugar para aprender. Você aprende um trabalho. Então, se os treinadores não sabem, não ensina. É mais prático trabalhar no atacado. Entendeu? E quem sofre com isso é o atleta brasileiro. Tem um garoto, um treinador, garoto não, né? Ele é um jovem, foi da base do Bahia. Ele fez um trabalho muito bom, ele está no Cruzeiro agora. Acompanhei esse garoto, esse rapaz. Tenho um contato com ele que é Fernando Oliveira, ele treina no Sub-20 do Cruzeiro. Um excelente treinador, muito detalhista e assim, muito maduro para a idade. Sabe? Ele não... É uma boa dupla, porque Moisés está com ele. Moisés, né? Que foi zagueiro, né? Então, É um excelente treinador, cara. É isso aí, pessoal. A gente está chegando aí ao nosso final. Infelizmente foi curto, o meu tempo ficou apertado, mas tem muita coisa tem muita coisa para a gente discutir, mas eu vou já de antemão, você já está convidado para participar da próxima vez. Hoje com mais tempo. Com mais tempo. A gente fez o analítico, vamos fazer. Começou a aquecer. Você está convidado para participar de outra vez, a sua participação aqui foi muito boa, você foi muito claro, abordou pontos. O nosso tempo foi curto, mas muita coisa foi dita. Você foi muito claro no que você falou, né? E eu acho que foi muito legal. E sinta-se já convidado, ver com o Mota, a gente vai ver com o Mota aí uma próxima vinda sua aqui. Não, tranquilo. Em breve, não seria... Não vamos demorar não, em breve. Parte 1, parte 2. Demorou. Parte 1 demorou. A parte 1 demorou. Aconteceu os percalços. Mas eu quero dizer assim, eu virei com o maior prazer, me senti muito bem. Os assuntos que eu acompanho, não sempre, mas eu vejo muita, porque chega para mim, né? Você vê 1, 2, 3, começa a chegar. Chegando. Então a qualidade, aqui teve Sérgio Moura, teve tanta gente aí que eu já citei também. Então o nível das pessoas que vocês têm trazido é um nível muito bom, que está sempre vindo com alguma contribuição, né? Se você for olhar, quase todo mundo partiu do mesmo
A mesma fonte, né? Da mesma fonte, da mesma oportunidade. Aí rodou, ficou contra, competiu, saiu, voltou, mas cada um tem um jeito de se expressar, mas geralmente é convergente, né? As opiniões elas são convergentes, as ideias no que é a essência do futebol, né? Sim. Se distanciar do moderno não é inteligente, você tem que acompanhar o moderno, né? O inteligente é quem se adapta, então você tem que ir se adaptando. Mas tem coisas que você não pode desprezar, abrir mão do futebol, né? Senão vai ficar muito, como é que se diz, previsível, muito encaixotado. E você também não deve ser um elemento com efeito manada, né? Não é porque é moderno que você vai sem enxergar, você tem que fazer críticas, tem ponderações, né? Exatamente, tem uma questão com... Não tô cornetando treinadores, porque minha alma é muito mais de treinador do que de qualquer outra coisa. Isso a gente deixa para Rivelino. Embora o professor Evaristo de Macedo, viu que eu tive a honra de ser assistente dele, desejo plena recuperação, ele me falava uma coisa interessante. Ele falou: meu filho, eu sou treinador há muitos anos, eu nunca sonhei treinando, sempre que sonho com futebol é eu jogando, né? Então o futebol, ele traz você para a sua essência ali. Mas o que é que eu vejo? Os treinadores, eles são jovens, eles são bem formados, a literatura é vasta. Então, quando ele chega ao clube, ele tem uma necessidade de mostrar ao dirigente, a todos, que ele tem conhecimento. Então, ele tem que mostrar tudo. Às vezes, reproduz um determinado assunto que é mais adiante, mas tudo isso faz parte. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: eu vejo às vezes alguns treinadores, eles quando comandam uma equipe, eles querem ser o responsável pela elaboração da jogada, da saída de bola à finalização. Então, naquele terço final, que é uma zona de criação, o treinador, se o time for muito ruim, você tem que ter 80% de influência. Se o time for bom, é 50-50. Deixa o jogador criar. Deixa o jogador inventar a tabela, inventar a jogada. Fugir até um pouco. Você vai criar 5 ou 6 jogadas combinadas de movimentação, de abertura de espaço, de infiltração, que cada um sabe mais ou menos qual é a dinâmica que tem que fazer. Mas tem a parte do atleta também, ó. E se o ataque for Messi, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno, sua influência beira zero. Eles que têm que decidir. É proporcional. Se eu tenho 3 cabeças de bagre, eu vou influir muito. Se eu tenho 3 craques, eu influo o mínimo possível. Agora, sem a bola é comigo. Claro. 100%. A influência do treinador sem a bola tem que ser maior. Com a bola é grande também. Mas quanto mais eu me aproximo do gol, menos eu influencio. Quanto mais eu estou construindo, elaborando, faz parte. Criando um pouco. Criando e definindo, menos. Perco a bola, aí é o que a gente treinou. Ninguém improvisa. Improviso na defesa é pecado. Improviso na grande área atacando é virtude. É um dever. Então, é um dever. Então tem que equilibrar isso aí e entender. Porque às vezes é a ânsia do treinador jovem mostrar. Né? Eu tenho conhecimento, eu tenho uma série de treinamentos, eu não repito o treino. Né? E às vezes você repetir o treino é fixação. Tudo tem o seu momento, né? Você que é treinador jovem aí, você acabou de receber uma aula aí, ó, de graça. Mas a safra tem muito potencial. Tem, eu creio sim, eu creio. Eu creio até porque também, Nelson, tem um detalhe, né? É fruto de estudo, de trabalho, de dedicação, entendeu? Então, claro que vai ter talentos, entendeu? Sem dúvida nenhuma. A gente, na verdade, eu até brinquei aqui com o Rivelino, mas Rivelino, até quando ele faz, não só Rivelino, todos nós fazemos algumas críticas, e o programa é para isso, mas fazer críticas construtivas, a gente faz várias ressalvas. Quando a gente critica, inclusive, até algumas ações do treinador, a gente sabe também que ele tem uma interferência da própria coordenação, não depende só dele, tem uma série de coisas. Então, e a gente tem plena convicção de que a safra de treinadores, a tendência é só evoluir, porque tá estudando e amadurecendo, é o que você falou, tá amadurecendo. Sim. Esse processo inicial é desse jeito mesmo, cara, entendeu? E todos estão sendo vítimas, vamos dizer, de uma organização do futebol brasileiro, de um momento que o futebol brasileiro, isso repercute diretamente na formação do treinador, não tenha dúvida nenhuma, né?
Mas é isso aí. beleza. Infelizmente tenho que ir, mas foi muito bom. Agradeço a você, Reginaldo, a Rivelino, pela recepção. Newton Mota, prazer de reencontrá-lo. E espero voltar. Ele vai fazer a cirurgia no outro olho, não é isso? Sim, Nelson parte 2. Vai ter, né? Estarei Com aqui. certeza a gente vai. Vou combinar com o Mota aí, depois da recuperação dele, a gente vai. É isso aí, pessoal. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês. O nosso objetivo aqui sempre será, de alguma forma, contribuir para você proporcionar a seu filho, a seu neto, conseguir ser um jogador de futebol nessa luta que é árdua, né? Que é trabalhosa, é uma coisa de muito tempo. E esses conteúdos, os nossos convidados, todos têm também esse objetivo. Escolhemos os convidados com esse pensamento. Nelson aqui, você deu um show. O pouco tempo que teve conosco aqui foi muito claro, a gente fica muito agradecido. Hoje estamos alinhavando um pouquinho a forma até do encerramento, porque o nosso convidado tem um horário e tem um horário, é homem de imprensa, então não pode chegar fora do horário. Hoje tem um programa, tem que chegar um pouquinho antes. Então, mas a gente fica muito grato aí pela participação de todos vocês. Um beijo no coração.